Eis que o assunto voltou a ser pauta no país. A tal intervenção militar constitucional, pedida por caminhoneiros que perderiam o direito de fazer greve caso uma ditadura existisse no país, e também por pessoas de bem, verde, amarelas, cansadas de corrupção e de políticos que cometem crimes em todo o território nacional. É claro que muitos dos que clamam por isso e fazem por desespero veem um país em crise aguda, governo por um presidente ilegítimo, cercada de figuras atoladas até o pescoço em escândalos de corrupção. Sofrem na pele com a alta dos combustíveis, com a inflação, desemprego. E é compreensível a indignação, muito embora ela também esteja aliada a uma profunda falta de conhecimento de muitos sobre intervenção. Para a promotora Lucimara Ferro, a intervenção militar num país como o Brasil precisa ser muito bem esclarecida. Existem assim muitas divergências a respeito da possibilidade ou não da intervenção militar no Brasil. Considerando nossas características, nossa legislação, inclusive constitucional, fazendo um estudo, um apanhado, inicialmente não caberia intervenção militar no Brasil. Se houvesse, poderia ser considerado um golpe de Estado. Para nós, estudiosos do direito, a intervenção militar ela seria em casos excepcionais. Por exemplo, uma intervenção temporária para garantir restabelecimento de alguns direitos na espera de uma nova eleição. Mas, pelas características do Brasil, que é um Estado democrático de direito, nós precisamos sempre de uma eleição, né, para eleger nossos governadores. A promotora acredita que o assunto tornou-se modismo no país e espera que o próprio eleitor, descontente com a situação, precisa fazer uma reflexão. O que se busca sempre é uma solução fácil para um problema difícil. E o problema é um problema de consciência política, né? A resposta é sempre nas urnas. Se tem que ser feita alguma revolução, é a revolução das urnas, é a revolução da eleição. Então, se fica uma mensagem para a população rolandense, seria a de analisar o seu voto, né? Fazer uma meia-culpa e verificar em quem eu votei nas últimas eleições, seja para deputado estadual, federal, senador, governador, presidente da República, e se essas pessoas corresponderam ao meu voto. Se isso não ocorreu da forma devida, muda-se o voto, né? Faça um novo estudo em novos candidatos, novos políticos e tenta-se uma revolução dessa forma. Conforme ainda a promotora, é importante que o eleitor faça o seu papel de fiscalizador antes de pensar em qualquer intervenção militar. Segundo a promotoria, é importante que cada cidadão, ao perceber que o seu agente público esteja com um ato em desacordo com o que ele acredita ou confiou por meio do voto, é importante fazer o seu papel e denunciar possíveis irregularidades para que estas venham ser investigadas e, quem sabe, resolver todo o problema. A população tem contribuído bastante, inclusive no município de Rolândia, com várias denúncias junto ao Ministério Público, inclusive com relação a crimes de improbidade, a corrupção. E isso tudo é o que muda, isso tudo é que faz a diferença, né? A promotora Lucimara Ferro explica ainda que a população precisa entender que há um desentendimento quanto em países considerados ditatoriais, as Forças Armadas estão sempre atuando diretamente em conflitos com o cidadão que está descontente com o governo. Não significa que a ação militar em si se trata de uma ditadura, mas que as Forças Armadas são subordinadas ao Executivo e citou exemplos ocorridos no país recentemente, e o que significaria uma intervenção dos militares sem a autorização do Executivo Nacional. As Forças Armadas, elas estão subordinadas vamos dizer, ao Executivo, né? Então, nós vimos o exemplo agora que o presidente da República se utilizou das Forças Armadas para restabelecer a situação junto às estradas. Então, constitucionalmente, existe essa subordinação. O que, vamos pensar numa intervenção militar, seria uma insubordinação das Forças Armadas.